Bom dia, meus amados, a paz do Senhor Jesus seja com todos. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Por mais um dia, por mais uma sexta-feira, louvado seja Deus. Glória a Deus e aleluias. E até aqui, meus amados, o Senhor tem nos sustentado, tem nos dado forças, aleluias, e nos mantido de pé. Glória a Deus. Amém. Só o Senhor que nos dá força, meus amados. Amém. Meus amados, desde já não esqueça de estar deixando o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Compartilhe esta oração com seus contatos, para que mais pessoas possam ouvir da palavra do Senhor. Amém, meus amados. Conhecer mais da palavra do Senhor em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos à palavra do Senhor, continuação no capítulo 14. Hoje vamos estar falando do capítulo 12, aleluias, em diante. E vamos estar falando, Ló é levado cativo, aleluias. E também capturaram Ló, filho do irmão de Abrão, que habitavam em Sodoma com toda a sua fazenda. E se foram, e então veio um que conseguiu escapar, e contou a Abrão, o hebreu, o qual habitava junto dos carvalhais de Marre, o amorreu, irmão de Escol, irmão de Aner. Eles eram confederados de Abrão. Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan, e dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu, perseguindo-os até Robã, que fica à esquerda de Damasco. Aleluias. E tornou a trazer todos os seus bens, e também a Ló, seu irmão, com os seus bens, e também as mulheres com todo o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer, e os reis que estavam com ele, até o vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, sendo que este era sacerdote do Deus Altíssimo. Aleluias. E abençoou, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Aleluias. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abrão: Dai-me a mim as pessoas, mas os bens toma para ti. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: Levantei minha mão ao céu, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, jurando que desde o fio até o cordão de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, para que não digas: eu enriqueci Abrão, salvo tão somente o que os jovens comeram, e a parte que toca aos homens que comigo foram Aner e Escol e Marre, estes que temem a sua parte. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, meus amados. Então aqui a palavra do Senhor vai nos dizer sobre Ló. Aleluias. Ontem estava falando sobre a confederação aqui dos 4 reis. Aleluias. E hoje já vamos dar continuação à outra parte. Primeiro, meus amados, essa foi a consequência de Ló também. Porque no capítulo 13 mostra a separação de Abrão e Ló por conta da desavença dos seus pastores, que eles tinham um contra o outro. E informa que Ló preferiu seguir para a parte fértil, para a terra de Sodoma, aonde ele olhou pela visão humana ali e viu que era lindo o lugar, viu que era maravilhoso. Aleluias. E ali, meus amados, ele escolheu aquilo para ele. Enquanto Abraão, ele foi para a terra aonde ninguém dava nada, mas aonde Ló estava era o lugar de guerra, era lugar de prostituição, era lugar de coisas ruins ali.
Claro que havia pessoas boas, servos de Deus naquela terra, né? Aleluias. E ali, meus amados, Ló preferiu aquele lugar. E aqui começa, né, a revelar muitas coisas nessa cidade. Essa escolha de Ló, o homem que tinha andado ao lado do patriarca Abraão, agora ele havia sido levado cativo por ocasião de derrota de Sodoma, como a gente leu aqui no primeiro versículo 12. Mas uma pessoa conseguiu escapar, meus amados. Ali eu creio que foi a mão do Senhor, o próprio Deus naquele momento enviou aquele homem até Abraão, aleluias, para que pudesse avisar ali Abraão sobre aqueles acontecimentos. Quando Abraão soube que o seu sobrinho estava preso, ele reuniu um grupo de 318 homens, olha que forte, os homens habilidosos de sua própria casa, aleluias, e perseguiu a confederação de reis que havia saqueado Sodoma, como a gente viu aqui no versículo 14. Sem dúvida, meus amados, aquela foi mais uma atitude de fé de Abraão. Glória a Deus, porque ele vivia pela direção do Senhor. Ele vivia pela fé, aleluias, no Senhor. E ali, meus amados, ele reúne aqueles homens. E ele não apenas conseguiu aqueles saqueadores, como também os feriu e os derrotou. Aleluias. Então Abraão conseguiu recuperar todos os bens que foram tomados, bem como todos os cativos que dentre eles estava seu sobrinho Ló. Aleluias. Ele conseguiu ali recuperar a Ló, aleluias, e mais as outras pessoas, e mais os bens das pessoas que foram tomados ali. No entanto, meus amados, a glória por aquela vitória não pertencia a Abraão, mas o próprio Deus de Abraão, glória a Deus, como a sequência de Gênesis 14 deixa muito claro, aleluias, foi no contexto da vitória de Abraão contra a confederação de 4 reis que o misterioso Melquisedeque surge, aleluias, na história bíblica. Diz que Melquisedeque era um rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, aleluias. Seu nome significa literalmente rei de justiça, porque ele era justo, aleluia, e da união hebraica, Meleque, rei, e Sedeque, justiça. Além disso, a cidade governada por Melquisedeque era Salém, que significa paz. Provavelmente essa cidade era Jerusalém primitiva. E aqui, meus amados, diz que Melquisedeque, aleluias, abençoou Abraão dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Aleluias. E Melquisedeque, meus amados, trouxe a Abraão pão e vinho para ele. Isso significa que ele proveu ao patriarca uma refeição completa. Aleluias, porque naquele tempo era muito importante o pão e o vinho. Aleluias. Mal eles sabiam que mais para frente o pão e o vinho significava o corpo e o sangue de Cristo, né? Aleluias. E aqui, meus amados, Abraão ali naquele momento reconheceu a superioridade e legitimidade do sacerdócio de Melquisedeque, e por isso lhe deu o dízimo de todo o despojo da guerra. Aleluias. Em Hebreus 7:4, na sequência das escrituras, Melquisedeque é identificado como um tipo de Cristo. Isso significa que Melquisedeque, sendo rei e sacerdote, antes mesmo do sacerdócio levítico em Israel, prefigurou o ministério de Cristo, que é o nosso rei e sacerdote. Oh, glórias. Mal ele sabendo, meus amados, glória a Deus, mas ele estava simbolizando o Senhor Jesus ali. Glória a Deus, né? Por isso, tanto o salmista quanto o escritor de Hebreus fala do sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. Aleluias, em Salmos 110:4, em Hebreus 7:14-21.
Depois, meus amados, pega para estar lendo, amém? Em nome do Senhor Jesus. E depois disso, meus amados, o rei de Sodoma propôs que Abraão ficasse com os bens recuperados e lhe desse apenas às pessoas que tinham sido levadas cativas. De fato, Abraão tinha todo o direito de ficar com os bens conquistados. Porém, Abraão recusou essa proposta do rei de Sodoma e não ficou com nada para ele. Aleluias. Abraão realmente não queria ter nenhum tipo de ligação com o rei da cidade de Sodoma. Aleluias. Meus amados, se fosse outros ali, queria na mesma hora, os bens, queria na mesma hora tirar um proveito ali. Mas Abraão, meus amados, ele foi fiel ao Senhor até o fim. Ele não queria ter uma ligação com aquela cidade, porque ele sabia que aquela cidade, ele sabia que aquele rei a qual vivia no pecado ali, nos erros, não era Melquisedeque, era outro rei, era o rei de Sodoma. Ele não quis ter ligação nenhuma. E ele diz: até um cordão de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas, eu enriqueci Abraão. Olha que importante, meus amados. Para que depois eles não julgassem na cara de Abraão, dizendo: tá vendo lá, Abraão tá rico por conta dos bens a qual ele levou daqui. Então, o que ele tem é meu também. Então, meus amados, Abraão já tinha esse sentimento, ele já tinha essa visão. Aleluias. Por isso ele não quis ter ligação nenhuma com esse rei de Sodoma. Aleluias. E por conta do pecado também daquela cidade. Amém. Glória a Deus. Então aqui, meus amados, é a palavra do Senhor finalizando nesse momento. Glória a Deus. Depois, meus amados, vamos dar continuação à palavra do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, agradecer ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória a Deus, aleluias. Pai amado e querido Deus, te agradecemos, Senhor, por mais um dia. Te agradecemos, Espírito Santo, pela tua santa e maravilhosa presença sobre as nossas vidas, pela tua proteção, Pai. Seja conosco, Senhor, em todo tempo e todo momento, com a tua santa, maravilhosa presença, Pai, sobre nós. Oh, Pai amado e querido Deus, tu és bem-vindo, Pai, faça parte do nosso dia, Senhor. Seja, Pai, nosso companheiro nesse dia, Pai. Faça parte, entra na nossa casa, Pai. Mexe com as nossas estruturas. Trabalha, Pai, em nosso ser, para que possamos, Pai, ser pessoas melhores para o Teu reino e para a Tua glória. Não nos deixe, Senhor, ser contaminado pelas coisas deste mundo. Assim como Abraão, Pai, que recusou os manjares daquela terra ali, os manjares, as coisas boas, as riquezas, aleluias, ele não quis, assim como Daniel, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se deixaram se levar pelas coisas de Babilônia, aleluias, que não nos deixamos ser levados, Pai, pelas coisas deste mundo. Senhor, nos dá sabedoria, nos dá discernimento, Pai, para saber o que vem do Senhor e o que não vem. Toma a direção, meu Pai, toma o controle. Nos faz, Pai, pessoas com disposição para te servir, em nome do Senhor Jesus. Assim como Abraão, que teve a fé, Pai, no Senhor e seguiu com excelência tudo que era feito para o Senhor. Aleluias. Nos dá fortalecimento, nos dá estrutura, Jesus, a cada dia. Seja, Pai, o nosso braço forte, Pai. Esteja à frente de tudo, em nome do Senhor Jesus. Esteja no controle, Pai, de nossas vidas. Que possamos estar firmados em Ti, Pai, na rocha, se fortalecendo no Senhor, em nome do Senhor Jesus. Te agradecemos, Senhor, por tudo. Pai, abençoa a vida de cada irmão, de cada irmã, Senhor, nesta manhã. Venha de encontro, Pai, a cada um dos Teus filhos, Pai, nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus. Toma direção em cada área que eles necessitam, Senhor.
seja física, espiritual, emocional, aleluias, financeira. Venha de encontro, Pai. Em nome do Senhor Jesus, toma a direção. Amém. E obrigada, Deus, por tudo. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Pai amado e querido Deus, venha de encontro ao hospital. Venha de encontro, Pai, à vida de cada pessoa que necessita de um milagre, que necessita, Pai, de uma cirurgia, que necessita, Pai, das Tuas mãos sobre a vida deles. Em nome de Jesus, Pai, de uma provisão do Senhor, venha de encontro, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, venha de encontro aos presídios, aos orfanatos. Em nome do Senhor Jesus, obrigada por tudo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. Glória a Deus, meus amados, que Deus te abençoe ricamente e poderosamente no seu dia, em nome de Jesus. Amém.